Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Essa que já é a nossa 21ª aula e hoje te convido a mergulhar na complexa questão racial brasileira. Ao longo dessa aula, vamos detalhar 5 tópicos que são muito importantes para você ter um conhecimento necessário e responder questões com segurança do seu concurso ou do seu vestibular. Vamos discutir o tópico 1, que será o racismo institucional. Depois, vamos entender a desigualdade racial, diversidade racial. Vamos explorar também o movimento negro e a política. Vamos falar sobre a questão racial e geopolítica. Perfeito? Então, sem firulas e sem rodeios, vamos direto ao ponto, o nosso primeiro tópico, racismo institucional. Você sabe o que é? Bom, o racismo institucional é o processo pelo qual estruturas e instituições sociais, consciente ou inconscientemente, perpetuam desigualdades e práticas discriminatórias contra grupos raciais específicos. Veja bem, ele não se limita a atos de discriminação individual, entenda isso, mas ele está envolvido nos sistemas sociais, econômicos e políticos do país. Nas escolas, por exemplo, se pode observar o racismo institucional em materiais didáticos que omitem contribuições de pessoas negras na história e na cultura, ou em disciplinas que não abordam adequadamente a diversidade racial. Além disso, estudantes negros frequentemente enfrentam expectativas acadêmicas muito mais baixas por parte dos educadores, o que pode afetar o desempenho e a autoestima do aluno. No mercado de trabalho, outro exemplo, práticas discriminatórias podem ser vistas na forma de barreiras de entrada para profissões de prestígio e diferenças salariais. Muitas vezes, indivíduos negros enfrentam dificuldades maiores no avanço de suas carreiras e são subrepresentados em posições de liderança. O sistema de justiça, que é outro exemplo, muitas vezes demonstra racismo institucional e diferenças na aplicação da lei, onde indivíduos negros têm maior probabilidade de serem parados, revistados, presos e condenados do que indivíduos brancos, mesmo que para crimes até semelhantes. Bom, leis e políticas públicas podem perpetuar o racismo institucional quando não levam em consideração as necessidades específicas das comunidades negras ou quando são formuladas e implementadas de maneira que desconsideram a equidade racial. Empresas podem adotar práticas de recrutamento e promoção que favoreçam candidatos de determinados perfis raciais, mesmo que de maneira não explícita. No Brasil, várias leis foram estabelecidas com o objetivo de combater o racismo e promover a igualdade racial. Eu vou apresentar para vocês algumas dessas principais leis, tá? Vamos começar com a Lei 7.716 de 89. Vou repetir, 7.716 de 89. Essa lei tornou o racismo crime inafiançável e imprescritível. Lembre-se disso. E estabeleceu penas de reclusão para quem pratica, induz ou incita discriminação ou preconceito. Perfeito? Então, estabelece penas de reclusão para quem, além de praticar, induz ou incita a discriminação ou preconceito. De quê? De raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O enquadramento de atos discriminatórios como crime depende de interpretação e pode ser desafiado pela dificuldade em provar a intenção de fato do ato racista e do ato discriminatório. Isso pode acabar resultando em impunidade ou até em condenações não suficientes. Bom, também temos a Lei 10.639, de 2003. Essa lei alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Essa prática enfrenta ainda desafios na implementação porque a inclusão efetiva desses conteúdos depende da formação de professores e da disponibilidade de material didático adequado. Também temos a Lei nº 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto ele se destina a garantir a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância racial. Apesar de muito abrangente, esse estatuto enfrenta também desafios na sua operação, e também desafios de conscientização, exigindo ações muito mais firmes e contínuas para sua plena publicação.
Temos também a Lei 12.990 de 2014, que reserva a negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal. A lei ela tem um caráter temporário, previsto inicialmente para durar 10 anos. E há muitos debates sobre se as cotas raciais são a melhor forma de promover a igualdade racial a longo prazo. Vamos falar também agora da súmula 4.444 do Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. Súmula 444. Não é lei, tá? Mas é um entendimento que foi consolidado que diz que o crime de racismo, por ser imprescritível, não admite fiança, graça ou anistia. Então, como súmula, ela depende da correta aplicação pelos tribunais e pode até enfrentar desafios quanto à interpretação e à uniformidade na aplicação dessa jurisprudência. Embora essas leis que eu acabei de citar, representem um avanço significativo na luta contra o racismo institucional no Brasil, que é o que nós estamos falando agora, sua aplicação prática ainda enfrenta muitas limitações. A falta de conscientização, dificuldades na implementação, desafios na formação e falta de recursos são apenas alguns dos obstáculos que diminuem a eficácia dessas importantes legislações. Além disso, há também uma necessidade contínua de avaliação e ajuste dessas leis para garantir que elas atendam a todas as necessidades da sociedade e promovam de fato uma mudança real, mas que também seja sustentável a longo prazo. Agora que falamos sobre racismo institucional, vamos avançar na nossa aula falando sobre desigualdade racial. Vem comigo. Desigualdade racial no Brasil é o resultado de séculos de práticas discriminatórias que têm raízes lá na escravidão e se perpetuaram até os dias de hoje. É uma realidade que afeta negros e pardos em várias dimensões da vida, criando barreiras que dificultam o acesso igualitário a oportunidades. Na educação, a desigualdade racial pode ser vista na distribuição desigual de recursos entre escolas em bairros ricos e pobres, que frequentemente coincidem com divisões raciais. Alunos negros e pardos muitas vezes têm acesso inferior a uma educação de qualidade, refletindo em menores taxas de alfabetização e conclusão do ensino superior. Essas diferenças restringem o acesso de negros e pardos a empregos que sejam bem remunerados, e isso acaba perpetuando, mantendo os ciclos de pobreza. No mercado de trabalho, a desigualdade racial é evidente nas taxas de desemprego mais altas e nos salários mais baixos para trabalhadores negros e pardos, comparados aos brancos, além de uma menor taxa de representatividade em cargos de gestão e decisão. A marginalização econômica resultante contribui para a persistência da pobreza e limita a capacidade de acumulação de riqueza e a ascensão social nas comunidades negras. A desigualdade racial também se manifesta na área da saúde, onde há diferenças no acesso, na qualidade dos serviços de saúde. Negros e pardos frequentemente enfrentam maior mortalidade infantil, menor expectativa de vida e o pior atendimento médico. Apesar de formarem uma grande parcela da população, negros e pardos são subrepresentados nos espaços de poder e decisão política, o que acaba impactando a formulação e a implementação de políticas públicas que atendam às suas necessidades específicas. Medidas como cotas raciais e campanhas para aumentar a consciência sobre a importância da representação política têm sido implementadas para tentar corrigir essas disparidades. E para fechar mais esse tópico, entenda que a desigualdade racial no Brasil é uma questão complexa e profundamente enraizada que requer uma abordagem cuidadosa para ser efetivamente combatida. A conscientização sobre o problema e a educação sobre suas várias manifestações são passos fundamentais para abordar tudo isso. Fechamos mais um tópico e agora vamos avançar nossa aula falando sobre a diversidade racial. Então, acabamos agora da desigualdade racial, agora vamos falar da diversidade racial no Brasil. O Brasil se caracteriza por uma rica diversidade racial e étnica, produto de séculos de imigração, colonização e miscigenação entre povos indígenas, africanos trazidos à força durante o comércio transatlântico de escravos e colonizadores europeus. E também mais tarde tivemos ainda os imigrantes asiáticos. Essa diversidade se reflete nas diversas contribuições culturais que cada um desses grupos deram e incorporaram à sociedade brasileira. Desde culinária, música, dança, religião e na linguagem. A identidade nacional brasileira foi fortemente influenciada por essa mistura, criando uma identidade única que valoriza a mestiçagem e a heterogeneidade cultural.
Festividades e celebrações culturais como Carnaval e Festas Juninas são exemplos de como a diversidade racial é celebrada e vivenciada publicamente no Brasil. A diversidade racial gerou um ambiente de intercâmbio cultural intenso, levando ao sincretismo religioso com uma combinação de crenças católicas com práticas africanas, dos cultos afro-brasileiros e a criação de gêneros musicais híbridos, como o samba e o choro. Na literatura e nas artes, a diversidade racial tem sido tanto tema de exploração como uma fonte de inspiração, refletindo aí as complexidades e riquezas da sociedade brasileira. Apesar da diversidade racial ser uma característica definidora do nosso Brasil, isso não eliminou o racismo e o preconceito. Desigualdades, como vimos no tópico anterior, e discriminações ainda existem, afetando a vida de muitos brasileiros. O reconhecimento dessa diversidade é muito importante para formular políticas públicas que promovam a igualdade e o respeito mútuo entre as diferentes raças e etnias. Aqui fechamos mais um tópico que foi falando sobre a diversidade racial e agora vamos avançar em nossa aula falando sobre do movimento negro e a política. O movimento negro no Brasil tem sido uma força motriz na luta pelos direitos civis e sociais da população negra, desafiando estruturas sociais discriminatórias e trabalhando por mudanças na legislação que promovam a igualdade racial. Ao longo das décadas, o movimento negro influenciou a política brasileira, pressionando por reformas e promovendo conscientização sobre as questões raciais, tanto em nível local quanto nacional. Após a abolição da escravatura, lá em 1888, surgiram as primeiras organizações negras, que buscavam a inserção social e econômica da população negra recém-libertada. Já na década de 30, em 1930, a Frente Negra Brasileira foi o primeiro movimento de massa a lutar pelos direitos políticos e sociais dos negros, se tornando um partido político já em 1936, antes de ser fechado pela ditadura de Vargas. Nas últimas décadas, o movimento negro ganhou um movimento híbrido, com organizações como o Movimento Negro Unificado, como o MNU, fundado em 1988, desempenhando um papel muito importante em combate ao racismo e lutar pela representação política. Figuras como Abdias do Nascimento e Lélia Gonçalves são exemplos de líderes que não apenas lutaram contra a discriminação racial, mas também promoveram a cultura e a identidade negra no Brasil. Organizações negras têm sido fundamentais na formação e implementação de políticas de inclusão e igualdade racial, como o sistema de cotas raciais em universidades e concursos públicos. Essas organizações desempenham um papel muito importante na luta por direitos na educação, sobre questões raciais e na promoção da cultura afro-brasileira. Veja que o movimento negro é um componente muito importante do tecido político e social no Brasil. E o conhecimento sobre seu impacto e contribuições é também muito importante para qualquer discussão sobre a realidade brasileira. Agora, para fechar nossa aula, vamos para o último tópico sobre a questão racial e agora sim abordando na geopolítica. A maneira como o Brasil lida com a questão racial tem um impacto muito importante em sua imagem no exterior. A celebração da diversidade racial pode ser vista como um ponto positivo, demonstrando a rica tapeçaria cultural do país. Só que, por outro lado, incidentes de racismo e relatórios de desigualdade raciais podem acabar prejudicando a reputação internacional do Brasil, afetando aí suas relações diplomáticas e até a atração de investimentos estrangeiros. As políticas internas de igualdade racial podem fortalecer a posição diplomática do Brasil como um defensor dos direitos humanos. Porém, no entanto, falhas dessa área podem acabar sendo utilizadas por outros países em negociações diplomáticas e em fóruns internacionais para questionar, de fato, o comprometimento do Brasil com os direitos humanos e sociais. Bom, a questão racial também pode influenciar as parcerias de cooperação internacional. O Brasil tem a oportunidade de liderar e participar de iniciativas multilaterais focadas no combate à discriminação racial e na promoção da igualdade, o que pode acabar fortalecendo suas relações com países e organizações que valorizam a diversidade e os direitos humanos. Veja também que a diversidade racial no Brasil pode ser um ativo do comércio internacional, porque produtos culturais e comerciais que refletem essa diversidade têm um apelo global. Contudo, a percepção de um país que não trata todos os seus cidadãos igualmente pode
levar a uma recepção menos favorável dos seus produtos e serviços lá no exterior. Investidores estrangeiros frequentemente consideram o ambiente social de um país ao tomar decisões de investimento. O histórico de assuntos raciais pode acabar sendo visto como um risco político e social, que acaba dissuadindo aquele investimento. O Brasil pode usar sua diversidade cultural atraindo outras nações através de sua cultura inclusiva e políticas progressistas de igualdade. Negociações internacionais e compromisso com a igualdade racial pode acabar fortalecendo as credenciais étnicas do Brasil e, com isso, ajudar a construir alianças com países que compartilham valores semelhantes. Internacionalmente, a maneira como o Brasil aborda a questão racial pode afetar suas políticas internas, influenciando eleições e a formação de políticas. A igualdade racial, veja bem, é fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável. Políticas que têm como objetivo reduzir a desigualdade racial podem contribuir para a criação de uma sociedade muito mais justa e acabar também gerando uma economia mais robusta e resiliente. As questões raciais transcendem as fronteiras nacionais, influenciando a geopolítica e a economia global. Agora, para fechar de fato a nossa aula, vamos a uma questão. Colocar em prática tudo que aprendemos na nossa aula aqui hoje. Quero ver vocês acertando, hein? Mas antes de seguir adiante, quero aproveitar para pedir seu like no vídeo, para deixar seu comentário sobre o que achou dessa aula. E se não é inscrito ainda, já aproveita para se inscrever e acompanhar todas as aulas liberadas aqui. Não sai daí que eu vou só soltar um recadinho muito importante e a gente já volta com a questão para resolvermos juntos. Estabilidade, um excelente salário e a realização de um sonho estão a apenas um passo de distância. Com a gente, você não está apenas estudando, está saindo na frente da concorrência. Aproveite agora essa oportunidade e adquira nosso combo de mapas mentais Bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, com as disciplinas de português, matemática, noções de direito e realidade brasileira. São 525 mapas mentais completos para você ficar a um passo para uma vida de realizações e segurança que você merece. Tendo em vista a questão racial e a sua influência na geopolítica da sociedade brasileira, analise as afirmativas a seguir e assinale a opção correta. Então, você tem as opções, faça a leitura e a interpretação da questão, ou pode até dar pausa no vídeo, volta aqui para nós resolvermos juntos com o comentário da resposta. Com certeza você acertou ao escolher a alternativa C. Essa afirmação reconhece a importância do movimento negro na luta por direitos raciais e na influência política para o desenvolvimento de políticas públicas e leis que têm como objetivo combater a desigualdade racial no Brasil. A letra A está errada, porque apesar da diversidade racial, as desigualdades raciais persistem, continuam no Brasil, afetando áreas como a educação, emprego, saúde, violência e representação política. A letra B também está errada porque o racismo institucional não se refere à ausência de leis, mas a práticas e políticas discriminatórias que resultam em desigualdades raciais. Veja bem, muito importante. A letra D é falsa, já que a questão racial tem implicações geopolíticas muito importantes, afetando a imagem internacional do Brasil e as suas relações exteriores. A letra E está incorreta, porque embora haja desafios na implementação, a legislação contra o racismo no Brasil tem contribuído para a luta contra a desigualdade racial. Fechamos aqui então a nossa aula, essa é a 21ª aula do nosso curso de Realidade Brasileira. Não esquece de conferir a aula anterior, a aula número 20, falando sobre a história dos negros no Brasil. Essa que nós acabamos de ver é um complemento da aula anterior, então é muito importante você conferir. E claro, a próxima aula sobre a aula 22, já entrando no assunto da história dos povos indígenas no Brasil, perfeito? Então não esquece de conferir essas duas aulas que estão excelentes para você complementar, estar ainda mais preparado para a prova do concurso nacional unificado ou para o seu vestibular. Então, te espero na próxima aula. Até lá!